Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Amém? Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém, queridos? Nós vamos estar ministrando sobre o seguinte tema: Jesus, nossa eterna casa de misericórdia. Amém? Jesus, nossa eterna casa de misericórdia. Diga: eu estou neste lugar, casa de misericórdia, onde Jesus Cristo habita e age. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler um milagre relatado pelo Evangelho de João, pelo apóstolo João, que fala de algo muito interessante. Neste milagre tinha algo curioso. Por quê? Porque foi um milagre, vamos chamar assim, dentro de uma outra situação de manifestação divina, de manifestação de milagre. Neste lugar havia um tanque que eles chamavam de Betesda, e Betesda significa casa de misericórdia. Amém? E por que isso? Porque eles acreditavam, e possivelmente pessoas tinham sido curadas, sim. Alguns teólogos até discutem que era apenas uma crendice. Mas uma crendice que fazia com que multidões se aglomerassem naquele lugar para serem curadas. Então não era uma crendice, acontecia mesmo, de que um anjo, em algum instante, em algum momento, ele vinha por ordem de Deus e agitava a água. Então, a coisa funcionava assim, ficava aquele monte de doentes se aglomerando ali, para que, na hora que a água fosse agitada,
eles caíssem lá dentro. Só que detalhe, não eram todos que caíssem que ficavam curados. Era somente o único primeiro que caísse, ficava curado. Então, quem não podia ser o primeiro, já era, não era curado. Esse era o contexto, né, daqui da nossa leitura. E Jesus Cristo foi exatamente nesta situação que Jesus aparece, né? Era um lugar que era repleto de multidões, porque as pessoas iam para lá exatamente para ver a água ser agitada e ser jogado na água. Quem podia ir andando, né, porque tinha uma outra deficiência na sua saúde, aí podia cair mais rápido, né? Mas não ficava só nisso, não. Essa situação também acabava sendo uma situação de precedentes, abria precedentes. Por quê? Porque não era o primeiro por ser o primeiro à toa. O primeiro acabava sendo, como em muitos lugares da nossa sociedade isso acontece, aqueles que tinham mais dinheiro, que aí pagavam alguém para empurrá-lo na água na hora certa. Ou pagavam um quadrado, né? O metro quadrado era caro, né? Pagava o metro quadrado do lado ali, na beirinha do tanque, para, obviamente, ficar mais próximo de ser o primeiro. Quando a água fosse agitada pelo anjo, bluf, ele caía lá e era curado, era abençoado. Então, era um negócio assim que acabava sendo exclusivo para alguns. E havia esse homem aí que a gente acaba de ler, esse homem que há 38 anos estava enfermo, e durante a maior parte desse período, desde que ele se conheceu por gente, podia, né, ser levado ali, ele era trazido àquele lugar, porque ele era paralítico, mas possivelmente não era um desses abastados, e a coisa era tão assim, espetacular, vamos chamar assim, porque tinha que ser o primeiro, que tinha até naquela época os chamados apostadores de milagres. Eram aqueles que ficavam apostando quem será o doente que vai ser o primeiro. Porque sendo o primeiro seria curado. Então, a coisa ia nesta situação de exclusivismo. E a confusão cada vez mais acontecia, porque era uma empurração tremenda, cada qual querendo se chegar mais próximo do tanque para ser ou lançado ou se lançar em primeiro lugar, naquele tanque chamado tanque de Betesda, né? Tanque da misericórdia, né? Casa da misericórdia. Para quê? Para que eles fossem curados. Era uma confusão. Porém, não havia ali um encontro com Deus. Era apenas um encontro com a sua saúde, com a sua cura. Eles iam lá especificamente para serem curados e ponto. Acontecia o agito das águas, quem entrasse primeiro, bluft, era curado, mas não se tinha nenhum contato com Deus, tá? Apesar de ser um anjo da parte de Deus que vinha ali e tocava nas águas. Mas foi exatamente ali naquele lugar que as pessoas não tinham contato com Deus, é que Jesus aparece. E aí Jesus aparece para fazer com que aquele paralítico pudesse ter um encontro com ele. Porque havia 38 anos, como havíamos dito, que ele estava buscando a sua cura, e obviamente a sua cura somente para que ele fosse curado. E Jesus vai e o toca. Agora eu quero destacar junto com vocês lições, ensinamentos muito preciosos para nós, nesta história em que Jesus se encontra com este paralítico de 38 anos, exatamente no tanque de Betesda. Amém, gente? A primeira coisa que eu gostaria de destacar para os irmãos
é que, dentro do ensinamento desta história, é que no meio das dores, a misericórdia divina sempre se revelará. Amém? João capítulo 5, no versículo 2 ao 4, fala exatamente do que era esse tanque. Capítulo 5, do versículo 2 ao 4, diz: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Amém? O primeiro ensinamento que nós destacamos aqui é que no meio das dores, a misericórdia de Deus sempre vai se manifestar. A Bíblia diz lá no Salmo 103, versículo 4, que Deus redime nossa alma da perdição e nos coroa, diga coroa. Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Ele se interessa por mim, Ele se interessa por você, Ele quer te tocar, Ele quer te abençoar. Amém? O outro texto da palavra de Deus que nós vemos a misericórdia do Senhor sendo manifesta, está no Salmo 23, versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Diga aleluia. Glória a Deus. A misericórdia de Deus sempre vai nos alcançar. Amados, como eu disse, alguns teólogos acreditam que isso era crendice, mas não. As multidões estavam lá e por vez era curado. Isso nos mostra, e até o fato de eles terem colocado esse nome sugestivo no tanque, casa de misericórdia, lugar onde a misericórdia de Deus se manifesta, isso era prova de que o Senhor se manifestava através daquele anjo que vinha, e aquele anjo vinha para agitar a água. Para quê? Para que a misericórdia do Senhor alcançasse aqueles doentes. O que vemos ali é que o Senhor, Ele se preocupava para que aquelas pessoas, de alguma maneira, fossem tocadas por Ele. Isso prova na minha e na sua vida que Deus sempre revelará, de alguma maneira, de alguma forma, a misericórdia dEle na nossa vida. Até aquele momento, antes que Cristo chegasse, porque o Senhor Jesus estava no decorrer do seu ministério, mas antes que Jesus viesse, aquele tanque era uma manifestação da misericórdia do Senhor para aliviar as dores dos seres humanos, para aliviar o sofrimento daqueles doentes. Aquele anjo era enviado da parte do Senhor para tocar nas águas, e aquelas águas, quando uma pessoa caísse ali, quando o anjo agitasse, aquela pessoa seria curada. Então essa era a manifestação da misericórdia do Senhor. Deus sempre estende a sua misericórdia àquele que está aflito, àquele que está passando necessidade, àquele que tem problema. Querido, aí você poderia dizer: mas escuta, parece que Deus não aparece para mim. Ali naquele momento, até para aquele paralítico, a Bíblia diz que haviam muitos paralíticos ali, entre coxos e cegos também. Mas Jesus olhou para aquele paralítico, que a Bíblia não relata o seu nome, é um anônimo. Mas Jesus olhou para aquele paralítico, que havia 38 anos estava buscando sua cura. O Senhor olhou para ele.
Aquela misericórdia do Senhor manifesta naquele tanque, quando a pessoa de Jesus chegou, é que aquilo foi substituído. Porque Jesus Cristo veio para trazer a graça do Senhor sobre nós, amém? A graça é manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Então eu posso ter tudo com Cristo Jesus, amém, meus amados? Às vezes, a misericórdia do Senhor vai se manifestar na tua vida através de uma oração que alguém faz por você. Às vezes, até mesmo nós cristãos. Quantas vezes nós barramos pessoas lá na porta e começamos a conversar com elas na hora que estamos cumprimentando e dizemos para ela: não vá embora não, você vai receber uma oração. E naquela oração, aquela pessoa fica liberta. Esta é a misericórdia do Senhor manifestada em situações, queridos, que nós nem programamos. Coisas que o Senhor começa a fazer na nossa vida, algumas delas sem nenhuma programação, sem que nós houvéssemos pensado naquilo, e o Senhor vem e manifesta a sua graça, e manifesta a sua misericórdia. Esse Deus sempre se revela em misericórdia a nós. Às vezes a misericórdia do Senhor é manifestada num vizinho. Quem sabe você está aqui porque lá na sua vizinhança, alguém que foi morar lá, essa pessoa começou a orar por você, esta pessoa começou a buscar a Deus, a chorar pela tua vida, e hoje você está neste lugar. Você pode dizer amém, aleluia? É a misericórdia do Senhor. Acho que foi domingo passado, não lembra, que o pastor fez uma pergunta: quantos aqui odiavam os crentes, né? Nunca diziam que nunca jamais entrariam numa igreja de crente, quanto mais serem crentes. E parece que muitas mãos se levantaram, inclusive a dele. Isso foi o que? A misericórdia do Senhor, que se estendeu a nós, através de um colega. No caso dele foi um colega de moto, né, que andava de moto com ele, que falou-lhe sobre Jesus Cristo, que levou a misericórdia do Senhor. Às vezes você pode estar se interrogando: mas eu acho que Deus não olha para mim. Eu quero dizer para você que em meio à dor, à aflição, às lutas que passamos, mesmo que não conheçamos a Deus como deveríamos conhecer, mesmo que não conheçamos nada de Deus, mesmo que estejamos vivendo uma vida tão longe dele, eu quero dizer para você que a misericórdia do Senhor ainda assim há de se revelar na tua vida, amém, meu irmão? Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Às vezes, a misericórdia do Senhor vai se revelar na tua vida, em uma pessoa que vai te convidar para ir numa célula. Quantas pessoas não conseguiam entrar numa igreja, mas conseguiram ir a uma célula, e hoje já passaram pelo batismo, e estão aqui. Porque a misericórdia do Senhor esteve sobre a vida dela, usando aquela pessoa que te convidou, que convidou a ela para ir a uma célula. Às vezes para vir à igreja. Às vezes a misericórdia do Senhor, ela se manifesta numa pregação que você ouve. Às vezes você ouve longe da igreja. Às vezes você ouve porque o som da igreja ultrapassa as paredes. Às vezes é por intermédio de uma rádio evangélica. Quantas pessoas têm testemunhado que se converteram, deixaram de praticar coisas horríveis que o diabo estava levando-as a fazer, e porque ouviram uma mensagem numa rádio evangélica, onde o Espírito do Senhor falou com elas, e elas foram livres da morte, libertas daquela malignidade. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, ela se revelou àquela pessoa, usando aquela rádio. Isto é a ação de Deus.
A verdade, meus amados, é que Deus de verdade estende a sua misericórdia no meio da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa luta, das nossas opressões. Deus é misericordioso e Ele revela a sua misericórdia a todos nós. Amém? A segunda coisa que eu vejo neste texto, que destacamos como um grande ensinamento para todos nós, é que existe uma postura e uma posição de quem quer viver milagres. Existe uma postura e uma posição de quem quer viver milagres. No Evangelho de João, no texto que lemos, a partir do versículo 3 até o versículo 5, diz: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Amados, aquele paralítico poderia estar lá na sua casa, na casa deles, lamuriando, perturbando, falando mal da vida, desejando a morte, querendo dar cabo da vida, ou até mesmo esmolando na rua, ou perturbando as pessoas, tipo, não sou feliz, ninguém vai ser, né? Ou endemoniado pelos caminhos, pelas ruas. Mas não, a Bíblia diz que aquele paralítico escolheu, diga escolheu. Aquele paralítico escolheu vir para perto do milagre. Ele ficou ali à espera do seu milagre. Ele ficou por muitos anos. Vamos considerar que durante os seus 38 anos, ele foi levado àquele tanque. Ele foi levado à beira daquelas águas. Há 38 anos, ele teve uma postura de ir, uma posição para viver o seu milagre. Ele não ficou esperando de papo para o ar. Ele não ficou esperando acontecer na vida dele lá na sua casa. Não, ele foi até o seu milagre. Ele foi à espera do seu milagre. Amém, meus amados? Há 38 anos buscando ser curado. E isso era tão verdade que ele ficou tanto tempo buscando o seu milagre que chamou a atenção de Jesus. Quem aqui vai chamar a atenção de Jesus hoje? Oh Deus, queremos chamar tua atenção. Você quer chamar a atenção de Jesus? Aquele paralítico poderia ser o mais improvável dos doentes para ser curado. Pelo tempo que estava paralítico e com esse tanque, cujas multidões confirmavam que o milagre acontecia lá dentro. Aquele paralítico, ele não via acontecer nada na vida dele por 38 anos. Ele via as pessoas mais abastadas passar por ele e ir à frente dele. Ele via discriminação social. Ele vivia isso. Mas a Bíblia diz que alguém olhou para ele. Que Jesus lhe deu atenção. Mas lhe deu atenção por algo muito especial. Ele tomou posição. Ele não ficou culpando as pessoas pela sua dor, o seu sofrimento, o seu problema. Que é o que muitas das vezes, a maioria das pessoas fazem. O problema sempre tem um nome, o outro. Quando não é uma pessoa específica, é o governo, é o Estado. Ou então, é esse país. Se eu me mudar desse país,
minha vida vai melhorar. Nós estamos sempre encontrando um culpado para as nossas dores e os nossos problemas. Mas eu vejo neste texto um grande ensinamento. Este paralítico anônimo, que a Bíblia não relata seu nome, não fala nem no início nem no fim da história, ele teve os olhos de Jesus para ele. Por quê? Porque ele teve posição. Ele teve uma postura de que ardentemente ele desejava o seu milagre. E não importava o tempo que tivesse que esperar, ele desejou ardentemente o milagre. Amados, é preciso tomarmos posição para Deus, porque tudo que o Senhor nosso Deus precisou fazer para nossa libertação, salvação, bênção, felicidade, já foi feito através de Cristo no Calvário. Então Jesus já fez tudo. Deus já fez tudo por nós, na pessoa do seu Filho Jesus. Primeiro porque ao criar-nos, Ele nos criou de forma maravilhosa. A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação. Perfeito. A criação, ou a natureza criada, é belíssima, que todos nós podemos usufruir dela. Deus nos deu tudo, porém, o homem pecou. Em termos coloquiais, enfiou o pé na jaca. Se lameou todo, perdeu a bênção. Mas Deus, que é misericordioso, diga aleluia. Deus que é misericordioso, bondoso, amoroso, maravilhoso, Ele preparou a solução para o pecado do homem. A Bíblia diz que Deus preparou o plano da salvação em cima do seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, nos libertar e nos religar novamente a Deus Pai, para que tivéssemos tudo. Queridos, então, isso fecha aí a conta. Deus já fez tudo, está tudo pronto. E o que cabe a nós, pastora? Eu ir a caminho dele. Não é ficar sentado, prostrado, esperando. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Pai. Alguns, para ajudar no clamor, colocam os ídolos juntos. Deus diz para você: venha até mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Vinde, 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 tome posição. Vai até o Senhor, clame a Ele. Este paralítico não ficou lá na sua casa, não foi esmolar, ele foi ficar à beira da possibilidade do seu milagre. Muitas das vezes, queridos, por muito menos nós ficamos em casa e queremos a bênção, e queremos a vitória. Eu não estou dizendo aqui que você compra a bênção ou impressiona a Deus vindo à igreja. Presta bem atenção. Esse paralítico, a palavra de Deus diz que ele ficou ali. Ele não arredou o pé. Por 38 anos, ele buscou o seu milagre. Ele foi até a sua bênção. Muitas pessoas querem que o milagre venha até ela. Aí você pode dizer: pastora, mas às vezes eu não tenho condições de vir até o milagre. Peça ajuda. Algumas pessoas na Bíblia que não podiam ir até o milagre, pediram ajuda e as pessoas ajudaram. É aquilo que o pastor diz: quando você está doente, está passando algum problema e você não consegue vir, pede alguém para te dar uma carona, ou então pega um Uber.
Ou um táxi, deixa eu abençoar meus irmãos, né, irmão? Cara brava do irmão Nadir. Perdão, irmão, pega um táxi com o irmão Nadir e com o irmão Osvaldo. Amém, irmãos? Ah, pronto, olha lá. Melhorei? Né? Então, pegue um táxi, que aí na porta os irmãos pegam você na maca e traz para dentro. Amém? Mas venha até o milagre. Deus tem bênçãos para nos dar. É preciso tomarmos posição, termos postura de virmos até o Senhor Jesus. Amém, meus amados? Chegarmos até Ele, tomarmos posição, não deixarmos ser embaraçados, não ficarmos pelo caminho, não darmos ouvidos à nossa dor. A Bíblia relata que inúmeras pessoas foram até Jesus. Quem deseja o milagre tem que vir. Amém? Vira para o teu irmão e diz assim: você precisa vir. Agora, de uma forma simpática, apesar de ser firme, você diga para ele: fica caído não, irmão. Se levanta dessa prostração e venha. 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 A palavra de Deus diz que durante todo o ministério de Jesus na terra, todos, diga todos, todas as pessoas que quiseram um milagre, elas precisaram vir até Jesus. Eu vou te dar alguns exemplos. A mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, versículo 25 a 29, não precisa abrir porque o trecho é grande, nós só vamos citar. A Bíblia diz que esta mulher, ela queria tanto a sua cura. Era uma mulher que já tinha gasto a sua fortuna, as suas riquezas e tudo que ela possuía para ficar curada, e ainda assim estava doente. O que ela fez? Ficou sabendo que Jesus estava passando pela sua cidade. Ela não ligou para nenhum obstáculo, ela tinha vários. Um deles era a própria doença, porque ela tinha um fluxo de sangue, hemorragia constante. Depois, fedia. Depois, uma mulher com uma situação dessa, no meio da rua, ela era considerada uma enjeitada. Mas a Bíblia diz que ela não ligou para nenhum desses obstáculos e ela foi se arrastando mesmo, mas ela foi até o seu milagre. E ela dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Aleluia! Ela foi, meu irmão. O que te impede de vir até o Senhor para ser liberto e abençoado? Não permita que coisa alguma te impeça. Quem sabe você está sendo amarrado por tantas coisas. Eu quero dizer para você: se desamarre e venha para Jesus. Amém? Para que a tua vida seja abençoada. Outro exemplo foi o cego de Jericó. Lembra do cego Bartimeu? Que, como é que diz? É um dos preferidos teatros nas igrejas, né? Não sei quantas vezes nossa igreja já fez esse teatro do cego Bartimeu. Tem alguém aqui que já representou o cego Bartimeu na igreja? Levanta a mão. Não acredito. Então era da época mais antiga. Porque na época mais antiga é que alguns irmãos que, né, lembra do Zé Reis, né? E de outros irmãos lá da outra época. Pouca época, tá, gente? Fica pensando mal de mim, não. Olha lá, Maria Otília já se antenou. Né? Então, que fazia o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, o que ele fez? Mandaram ele calar a boca. Quando Jesus estava passando, ele ouviu que Jesus passava pela sua terra, pela sua cidade. Ele foi até Jesus, largou a sua capa, saiu correndo, mesmo cego, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Ele foi até o seu milagre. Havia um outro paralítico em Marcos 2, versículo de 1 a 5, que era o paralítico de Cafarnaum. Esse
Ele não podia andar. Ô, pastora, como é que ele foi? A Bíblia diz que Jesus estava numa sinagoga, uma casa. E aí as multidões estavam tudo aglomerando-se ali, dentro da casa e fora dela. Uma montoeira de gente. O paralítico foi levado pelos seus 4 amigos. Não podia entrar pela porta, porque estava lotado a casa. O que eles fizeram? Subiram para o telhado e desceram, destelharam a casa e desceram o paralítico até Jesus, para que o paralítico fosse curado. Mesmo se você não pode vir, outros te trarão, mas em nome de Jesus, deem a posição de vir para o Senhor, de vir para ser liberto, para ser curado, para ser abençoado. Não deixe o inimigo te embaraçar por nenhuma razão, porque o Senhor quer te tocar, amém? O Senhor quer ter atenção em você, o Senhor quer te ver, quer ver o seu coração, que está vindo para Ele, aleluia. Terceiro, qual é o outro ensinamento desse texto? Não importa o grau e nem o tempo da escravidão, mas o desejo de ser liberto. A partir do versículo 5 aqui, do capítulo 5 de João, versículos 5 a 9, olha o que acontece aqui. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Terceiro ensinamento é que não importa o grau, também não importa o tempo de escravidão, mas o desejo de ser liberto. Aquele homem, queridos, ele insistiu, diga insistiu. Vira para o teu irmão e diga: você tem que insistir, irmão. Eu fui lá na igreja, fiz uma campanha, terceiro dia de campanha, não aconteceu nada, desisti. Eu comecei a ir na igreja, os problemas aumentaram, melhor eu voltar para macumba. Eu ia tão bem na igreja, mas aí aconteceu um problema, desisti. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te chamou para insistir, para permanecer, para perseverar, para continuar, porque Ele não amarelou, Ele não arredou o pé, mas Ele foi até o fim, entregou a vida por você, amém? Então vale a pena insistir. A Bíblia diz que esse homem insistiu em confiar na misericórdia divina, até, diga até. Vira para o teu irmão, é até, irmão. Até que se manifestou a graça de Deus na pessoa de Cristo, ao vivo e a cores na vida dele. Até então era um anjo do céu que descia, agitava a água, desaparecia e alguém era curado, alguém só. Mas ele insistiu, ele permaneceu, ele perseverou por todos aqueles anos. E o que foi o prêmio dele? Ele viu a graça de Deus na pessoa do próprio Deus, que é Cristo Jesus, ao vivo e a cores. Ele não só foi curado, ele recebeu o Filho de Deus na sua vida. Ele teve a sua vida transformada. Por quê? Porque Jesus é a manifestação viva, meus amados, da misericórdia de Deus.
Aquele homem, ele não desanimou, mas ele permaneceu. O grau da sua dor, o grau do seu sofrimento, da sua escravidão, estando paralítico, dependendo de todos, principalmente naquela época, que era considerado enjeitado uma pessoa com condição desta deficiente. A Bíblia diz que esse homem, ele foi abençoado. O grau da sua paralisia e nem o tempo tão longo sem ser curado não foram suficientes para apagar a sua fé, o seu desejo, a sua determinação para ser liberto e curado. Meu amado irmão, eu não sei qual é o grau da tua dor, eu não sei quanto tempo você está com ela ou com elas. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele não falha nunca. Por isso você não deve deixar de insistir. Continue insistindo, continue perseverando, continue crendo, continue na presença do Senhor, porque Ele vai te tocar e você será abençoado. Aleluia! Esse Deus é tremendo. Não importa o grau da nossa dor, não importa o grau da nossa escravidão, e nem o horror dela, e nem muito menos o tempo que já estamos nela. Mas o que importa é verdadeiramente o desejo e a fé ardente de ser curado, de ser liberto, de ser abençoado, de ser salvo, de ser diferente, de ter uma história transformada pelo poder do Evangelho. Meu amado irmão, não elimine a possibilidade da tua vitória, mas ponha gás nela. Ponha gás nela. Há um Deus que ama, que é vivo e poderoso, e que pode nos abençoar. Então não desista, não desista. Onde Cristo é chamado, onde Cristo é esperado, a bênção chega. Se você desistir de esperar e de buscar, você certamente não verá a bênção de Deus. Mas se você insistir, como fez este paralítico, que nada pôde detê-lo, ele recebeu a sua bênção. Jesus tem cura para você, quer seja no corpo, quer seja na alma. Jesus tem libertação para você. Não importa quão grandes sejam os teus opressores, quão fortes sejam os teus perseguidores, Jesus tem libertação para você. Se você já perdeu a capacidade de sonhar, eu quero dizer para você que Jesus, Ele faz nascer o sonho dentro de nós. E muito mais que isso. Ele nos dá sonhos para sonhar, mas Ele realiza esses sonhos. Então não desista, mas insista. Amém, meu irmão? Insista. E por último, quarto e último, a condição antiga não deve ser esquecida, mas deve ser usada para nos levar sempre ao temor e ao testemunho. Nos últimos versículos, versículo 14 e 15, diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Quando Jesus encontra aquele homem novamente, a Bíblia diz que o Senhor Jesus o adverte a viver dali para frente com uma vida de temor e não desregrada, com uma vida fugindo do pecado, com uma vida preferindo
obedecer a Deus e não caindo no pecado. Ele adverte aquele homem, diz para ele: olha, não se esqueça de onde você veio. O precioso ensinamento dessa história, finalmente, é que eu não devo esquecer-me da minha condição antiga, da onde Jesus me tirou, quem eu era antes de estar com Cristo. Muitas das vezes, queridos, nós nos orgulhamos tanto, depois de ter aceito a Jesus e de ter tido a nossa vida transformada, que andamos numa vida sem temor, desregrada, pecando de todas as maneiras. A palavra de Deus nos ensina, através desse texto, que nós nunca devemos nos esquecer o que Jesus fez na nossa vida. Quem eu era e quem eu sou hoje. Quanto tempo eu estive escravo e agora sou livre. E a outra coisa que devemos ter como um parâmetro de vida, o que Jesus fez na minha vida, eu devo contar aos outros. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que Jesus advertiu a este homem: você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E esse homem foi contar aos judeus o que Jesus tinha feito com ele. Meu irmão, a tua vida deve ser de testemunho. A tua vida deve ser uma vida que proclame a Cristo todo dia nas suas ações. A tua vida deve ser uma vida que outros, ao olharem para ela, possa ver Cristo. Amém? Que você nunca se ensoberbeça, achando que é alguma coisa, porque todos nós não valíamos nada, mas Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue, e hoje somos filhos de Deus, e temos o céu para morarmos eternamente. Então, dê valor à sua vida espiritual, dê valor àquilo que Jesus fez na sua vida, e conte aos homens, conte às pessoas, como Cristo é bom, como Deus é maravilhoso e como Jesus é poderoso para salvar. Amém, meus irmãos? Jesus é a casa da misericórdia. Jesus é a casa da vitória e da bênção. Você está procurando bênção? Jesus é a bênção que você precisa. Amém, meus irmãos? Não era a água que era preciosa, não era o tanque que era precioso, mas era o divino que agitava a água. O que é precioso não são as coisas, meus irmãos, mas é Jesus, aleluia. É Ele que é precioso, e é por Ele que você deve viver, e é para Ele que você deve querer ir sempre. Amém, meus irmãos? Aleluia, santo é o nome do Senhor. É Jesus, é Jesus, é Jesus, 100 vezes Jesus. É Ele a razão de tudo. O Senhor deseja que eu e você valorizemos a casa da misericórdia. Essa casa tem tudo para você. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor.